Ai, ai. Olha eu aqui de novo, menina. Ah, bom dia, bom dia. Tudo bem, Tudo Padilha? bem? Como você está? Tudo bom sim, aqui tomando o meu café, feliz da vida. Hum, que gostoso. Eu também tenho café aqui hoje. Ah, então Aqui estamos está uma tomando café bagunça, juntas. menina. Olha só, o menino está na maior bagunça aqui, ó. Tá porquinho? Tá desorganizado, porque ele não é não. Bom, vamos falar de coisas interessantes? Sim, sim, vamos. O tema é o poder do feminino. Sim, sim. Hum, vamos falar um pouco da sociedade, do social, do machismo, da postura ante o próprio feminino, que tem o machismo enraizado, aonde os defeitos femininos são muito bem aceitos pela sociedade, até levando assim uma análise filosófica, porque a mulher que não trabalha, a mulher que não tem as coisas, a mulher que vive à mercê das condições do marido, a mulher que socialmente é omissa, e a própria mulher que esqueceu dos seus valores porque nunca foi exaltada, e para se adaptar aos valores masculinos, não valores, né, os pontos positivos, né, ela ficou masculinizada, buscou um ideal em prol de uma vida igual. Eu vim aqui para falar das coisas boas que no decorrer da história, não só nessa linha pós-moderna, no decorrer da história nos levantam a analisar a autenticidade feminina e não um se encaixar sistêmico. Entende o que eu estou lhe passando? Sim, isso foi uma mega ficha, porque, olha, essa é uma figurinha, porque esse conceito de que os defeitos femininos são muito bem aceitos pela sociedade foi, olha, eu nunca tinha visto assim. E Sim, é é tudo. O verdade. defeito feminino é algo muito aceito, mas o defeito no masculino não. Não, Então os não, de homens maneira alguma. sofrem também. Os homens Sim, os homens sofrem têm porque que eles não ser. podem ter defeitos. Sim, prendem os O macho dois. alfa é o pior. É como diz aquele grande amigo que trabalha em prol trabalhou e trabalha em prol da Índia, né? A Índia precisou ser uh, país, né? Não por causa da Índia, em si, para ensinar a Inglaterra que ela não precisa dominar ninguém. Sim, é quando você liberta a vítima e o opressor, porque os dois estão presos. O sistema Exato. piramidal, ele prende quem está em cima e quem está embaixo. Ele oprime os dois. Sim, é um Sim, sistema onde há melhores e piores, vamos falar assim, para que nesse sim, diálogo a gente se torne mais povão, né? mais mulheres que lutam em suas virtudes. Não que sim. eu esteja dividindo mulheres têm virtudes de mulheres e homens têm virtudes de homens, não. Mas princípios, né? As coisas que estão intrinsecamente ligadas ao feminino, como o notar de um vaso colorido em cima de uma mesa que um homem ia querer buscar no visual. Trocar a mesa, pintar a parede, colocar um telhado diferente. Já a mulher não. A mulher não mexe nesses pontos, ela mexe na sutilidade. Aí ela teve que se intelectualizar, não que seja ruim, é maravilhoso. Para nós mulheres, esse tempo agora é um tempo de inovação, um novo tempo.
E aí ela, na sutilidade, ela traz a realidade. Aí as mulheres se adaptaram para poder concorrer com os homens, mas eles não se complementam, eles se degladiam. Sim. Conceitos filosóficos antigos traziam de que, em uma equipe, a cooperação e os potenciais de cada um trazem um ideal e trabalham em prol de uma valorização conjunta e uma prosperidade do todo. Aí eles se esquecem dessas questões do maior preconceito, do maior medo existente na cultura moderna e pós-moderna, e até mesmo a cultura, como o menino não me ajuda, falar de mulher já é difícil aqui, você entende? Não que ele não é preconceituoso, não é isso. Não, mas não tem as figurinhas. Não tem as caixinhas. Exatamente. Você abre a caixinha, não tá. Porque para ele tanto faz, para ele é homem, é mulher, não importa, não tem isso. Então, é difícil que ele nunca buscou. Mas até mesmo nos conceitos gregos, porque não tem uma pré-socrática. Você conhece alguma? Eu não conheço. Não tem uma não que as mulheres não pré-socrática. eram, não que as mulheres não eram inteligentes na época, porque elas deram sustentação para seus maridos serem quem foram. Mas a cultura sempre trabalhou em prol da discriminação, do processo de rebaixar. Sabe por quê? Pipe, eu te faço uma pergunta e eu quero só uma palavra como resposta. Por que sempre foi assim? Meu Deus, que silêncio. Não, essa aqui é uma palavra, eu ia falar não sei, são duas palavras. Tá bem. Eu vou falar para você que isso não é preconceito com os homens, eu vou deixar muito claro, menina, minha amiguinha, que não é um preconceito, e sim potenciais pela essência do feminino e pela essência do masculino. As duas se completam, estão intrinsecamente ligadas uma à outra, e aonde tem feminino tem masculino, e aonde tem masculino tem feminino. Yin e Yang. Mas é o medo. Sim, que fichinha, sim, é sempre o medo, sim. É o medo. Os homens têm medo das mulheres. Não, mas é sempre, eu sempre vejo essas tensões, é sempre o medinho, né? Sabe por quê? Porque assim, o homem tem suas crenças, tem seus princípios, já dizia nosso amigo Freud, tem os seus problemas, seus detalhes da psique. As mulheres também, é evidente. Mas aonde o homem tem força e aonde ele tem aconchego, aonde o homem tem uma sutilidade da inteligência feminina, uma capacidade de liderança intrínseca, aonde ele deixa a coisa mais importante da sua vida, que é a sua casa e a sua família, em mãos. Eu não falo de conceitos interpretativos, intelectuais, eu falo de princípios energéticos ligados, enraizados na bolha existencial planetária. Agora eu lhe pergunto, quem é que vai governar? Eu não digo no sentido de governar de poder ou de imposição, mas eu digo no sentido de liderança comum, na grande família que se vai se chamar país no futuro. Olha, vamos olhar nos mitologias, podemos ir para a mitologia, porque algumas dessas perguntas, dessas respostas. No Olimpo, quem administrava toda a parte de logística, toda a parte de ter certeza que, né, Hefaisto estava fazendo as armas dos deuses gregos, que tudo estava correndo bem ali, enquanto os deuses iam fazer as coisinhas dele, era a Héstia, que era a deusa do autoconhecimento. Ela não saía dali, ela estava satisfeita, ela não queria, ela já se conhecia, e se conhecendo, ela conhecia o universo, por assim dizer. Sim. E ela é que administrava por que tudo as no Olimpo. as grandes mulheres que deram sustentação dos grandes homens, eu estou tomando muito cuidado em usar uma linguagem mais simples,
e o máximo de forma compreensível para quem nos ouve, para que eu não me torne uma feminista. Sim, Por sim. mais que eu seja uma grande mulher, eu Sim, me não, por torne isso, uma tanto que humanista. fomos Uma lá humanista fomos no Olimpo. que, Fomos no que Olimpo. reconhece é difícil, para mim é um grande desafio, psionicamente falando, mas nos traz a ótica de que o mundo ele se completa, é uma grande simbiose. Então, se existe o homem e a mulher, existem contextos naturais que os completam intrinsecamente. E as essências que ali estão brincando, hora de ser homem, hora de ser mulher, estão ali sendo elas mesmas, autenticamente. E naquele lapso de tempo, como homem ou como mulher, tem os seus potenciais. Então, trabalhar em prol da igualdade, trabalhar no poder do feminino, não é fazer com que as mulheres se moldem a padrões enraizados do homem, de um poder de liderança masculino. Não é que seja ruim, tem o seu papel, funcionou, mas para esse novo momento que nós estamos aqui trabalhando, que tem esse nome magnífico chamado terapia consciencial, nós estamos trazendo o quê? Todo mundo tem papel, todo mundo tem vez, porém de forma autêntica. As mulheres não precisam defender um feminismo que às vezes parece até machismo, que às vezes parece uma tentativa de se moldar aos conceitos masculinos. Não que não existam mulheres dentro desses conceitos, longe disso, mas se moldar a características que às vezes não são tão autênticas. E buscando isso, cobrirem buracos no seu interior que às vezes não funcione tanto. A mulher hoje no decorrer do tempo, a partir das próximas décadas, naturalmente vai exercer a sua liderança de forma autêntica e intrínseca. E todos terão vez. A mulher não precisa fazer o que o homem fez por o seu momento histórico, pela sua evolução natural durante o período que ele brincou, né? Não precisa repetir. Não é o mesmo ciclo, é um ciclo novo. Não, porque inclusive se repetisse seria outro ciclo de medo. Simplesmente estaríamos substituindo um Sim, medo pelo outro. exato, mas é legal a gente trazer isso à tona para quem nos ouve, buscar um estado reflexivo de que, poxa, tem verdade nisso, exaltar o poder do feminino no homem e o poder do masculino na mulher, mas sempre de forma autêntica. Sim. Aí, a partir disso, a gente pode divagar sobre vários outros preconceitos e todos os outros tipos, sempre com base no medo e com base no receio, até mesmo de um estuprador, né, que queria ser estuprado, mas como ele não pode, ele faz isso com as outras pessoas. Ah, sim, tem realmente esse conceito. Acho que próprio o Freud começou a falar disso um pouco, né? De que todo Sim, estuprador, então, no fundo, ele está morrendo de vontade de ser estuprado. Só que como a sociedade, né, impõe muitos limites ao que o exato. homem pode fazer, ele vai... Como nós, né? como nós não trabalhamos com a sociedade impondo, porque isso é uma maneira Não, boa correção, de sim, boa correção. enfatizar, de trazer. Não estou falando que estava errado. Estava perfeito na época dele. Sim, exato, exato. Não, mas Mas como a agora... gente está trazendo uma linguagem de que se a gente não quer, a gente não exalta, então a gente procura não falar do sistema, mas sim falar das pessoas. E através das pessoas construir um sistema, começando de baixo. Sim, sim, é uma ciranda, é uma ciranda. A gente vem brincando, que a partir dessa mesma brincadeira traz o poder, a liberdade do feminino, traz a capacidade que o feminino tem em ser autêntico e trazer para a sua realidade
A humildade que trabalhou sempre em ficar em casa e sempre ter ciência de que sem ela nada aconteceria, mas sem a necessidade do protagonismo. E, sinceramente, eu acho que todos que sustentam o campo, e meus amigos que estão aqui nesse trabalho, inclusive os da sua coroa e de tantos outros que estão conosco, de que é isso que o mundo está precisando, de uma liderança social e não protagonista e egocêntrica. Sim, é formato de ciranda, é todo mundo encaixadinho, dançando junto, e a frequência que se cria naquilo sustenta um certo campo. E naquele campo, certas estruturas, então, se tornam possíveis. Ai, compliquei, né? Estrutura, Não, campo, compliquei. não Vamos tirar, precisa vamos de tudo tirar. isso, não, a gente só brinca. A questão de Sim. formatar estrutura e campo, deixa para quem faz isso, que brinca de outro jeito, a gente tem que se preocupar apenas em viver. Pensar, praticar o ócio num contínuo natural. Já dizia os budistas, um estado meditativo constante. E fazer da paz natural desses instantes, de um pulsar simples e de infinita sabedoria, a nossa realidade, expandindo em todos, para todos, com todos, sendo homem ou mulher, homoafetivo ou não. Então, se o medo, vamos lá, se o medo é uma coisa que eu tenho em mim, que eu reprimo, e aí eu vou projetar aquilo no outro e tentar controlar aquilo no outro porque é dentro de Eu mim. não controlo em mim, sim. Eu não controlo em mim. Então, esse medo do masculino que gerou esse processo da tentativa de subjugação do feminino, esse medo é medo de quê dentro dele? O que o homem tem medo dentro dele que causa isso? Tem medo de agir com o feminino que tem dentro dele e contra os padrões impostos de forma sistêmica e um certo medo coletivo gerado pela união de todos esses medos. Ele reprime em si porque nota que todos reprimem e vive nessa busca da normalidade diante do anormal, que é natural, e da beleza ao macrocosmo. Sim. E o que é o feminino, para não ficar só esse termo assim fechadinho, o feminino dentro dele, porque ele vai projetar numa visão, né, de uma mulher lá fora. O que é o feminino dentro dele? O que é o feminino da psique? É a água. Pareceu mais fechado, mas qualquer outra abordagem eu limito o potencial do feminino. É a água, é a fluvialidade do pós-modernismo, como alguns pensadores atuais tanto colocam. Não, inclusive tem um discurso muito lindo do Bruce Lee falando seja como a água. A água, ela se molda, ela Eu flui, já sentia como seriam os novos tempos. fluir com a vida, sim, ser fluido, não criar estados contrativos. Não vou dizer para você que a mulher não faz isso porque se a gente estaria omitindo a persona e a formatação da realidade sobre influências energéticas dessas vidas e de outras, mas num contexto aberto, o homem, ar e terra tem medo da água, que faz a terra ficar leve e umidifica o ar, trazendo a vida de forma natural e gostosa. Olha, inclusive, então tem medo dos processos emocionais aquáticos, vamos dizer assim, por exemplo, chorar. Também. Chorar é um estado expansivo e contrativo. Você chora e é um estado natural, por isso que a água é salgada em si e todas essas coisas. É uma coisa mais alquímica, que foge um pouco da proposta da palestra em si, né?
Palestra não, Sim. da conversa. Não, mas é só porque se reprime muito o chorar no homem, né? Tem homens que... Chorar, dançar, chorar. cantar, ser, brincar. Existem homens com o feminino lindo, que fazem músicas maravilhosas, e nem por Ah, isso sim. são gays, homossexuais. Apesar que esse conceito de desejo e de padrão e na sexualidade é uma coisa que vai acabar também, né? As Graças pessoas, a Deus. as pessoas vão sentir afinidade, vão namorar, vão praticar o ato, nem sempre com penetração ou não, mas elas serão afetuosas. Isso é um pouco novo, mas é a realidade. Porque quando o homem gosta só da mulher, na verdade ele mistura um certo sentido de raiva enraizado nas crenças e na psique que ele tem da mulher. E há uma variação da mesma raiva que lhe dá tesão e lhe dá essas coisas. O afeto puro não necessariamente necessita de uma ereção ou de um contato, mas funciona de uma forma diferente, mais expansiva, como os historiadores e os grandes estudiosos do Kama Sutra e do Tantrismo nos trazem com tanta sabedoria. Quem estuda o Tantrismo e o Kama Sutra e as outras tantas outras vertentes, nota que ele passa a se perceber menos enraizado a conceitos de raiva e de desejo, e passa, e se ele se deixar levar, ele tem relações com homens, com mulheres. Mas Eu é um, acho que a gente está indo bem longe. mas é um sinal da integração maior no ser entre essas polaridades dentro dele mesmo. Sim, porque esse conceito de paixão do externo, essa busca avassaladora, essa energia desconstrutora de realidades, nada mais é que o mesmo princípio que nós usamos para o estuprador. Isso é um pouco duro, mas é a verdade. Sim, sim. É um pequeno detalhe para a reflexão dos nossos amigos, essa grande terapeuta chamada vida. Sim, é se buscar no externo uma desconstrução que não quer se fazer internamente. Naturalmente. Por isso os homens Naturalmente. têm que gostar de mulheres, por isso os homens têm que dominar as mulheres, por isso os homens não podem embroxar. Vamos libertar os homens do nosso machismo interno, mulheres. Sim, sim. E vamos libertar as mulheres do nosso feminismo interno natural. Também, para que Eu não possam ser falo só autênticas. dos héteros, eu falo dos homossexuais também. Vamos libertar os homens da nossa raiva. E nós, mulheres, também homossexuais, também gays, então, independente do termo que as pessoas queiram usar, eu posso usar qualquer um. Se eu estiver me limitando devido à falta de capacidade, não capacidade, mas a falta de conceitos, a falta de termos que o menino tem, eu peço desculpas, mas a intenção é, se eu tenho um princípio de desejo, de vontade avassaladora de ter um convívio sexual com algum tipo de ser, eu posso olhar para mim e ver até que ponto isso em mim é algo natural ou é um ponto de gravidade que a minha psique não se percebe e pelo fato de sempre se projetar em dois, me colocar naquele contexto, eu acabo me fazendo escravo daquela realidade que nem sempre me faz tão bem e nem sempre me expande tanto que eu poderia me expandir naturalmente, sendo eu mesmo com qualquer outro ser, lembrando que dentro de princípios conscienciais parecidos, né, vamos estabelecer essa fronteira, né, dentro desses princípios, com qualquer outro ser eu posso ter uma expansão muitas vezes mais ampla. Marabu pediu para ser mais claro, parecidos, humanos, porque você usar um princípio instintivo animal para um contexto
sexual com base na mesma raiva, na mesma paixão e no mesmo princípio psicológico, nem sempre é tão saudável. Sim. O concernir e o concertir natural dos seres faz bem para a alma. Mas fica bonito, porque aí esse instigar externo, se você olhar para dentro, é como se fosse a jornada do Mágico de Oz, da historinha, né? Ela chega lá no Mágico de Oz e ele fala para ela, olha, estava aí dentro de você o tempo todo. Esse poder estava dentro de você. A vida fala isso o tempo todo, então ele, como nós explicamos na última conversa, ele meio que decodifica essas informações através de uma história e todos nós aprendemos. É um presente. E como a gente está atendendo a pedidos, estamos dando uma pincelada sobre os arquétipos do tarô e o autoconhecimento, essa parte, a carta da força, onde o leãozinho vermelho lá, todo cheio de paixões e rugindo, ele começa a ser, de uma certa maneira, acalmado, se conhecendo, chegando a estados de paz. Lembrando que o estado de paz é sempre um estado de constante expansão, então não há um padrão comparativo. Você não sabe o que é a paz, você apenas a sente, porque para você saber, você faz uma comparação inconsciente daquela realidade de paz. Então, se você perguntar para alguém o que é a paz e a pessoa conseguir denominar, é um princípio de que talvez a pessoa esteja em um estágio que ela tenha que meditar um pouco mais. Por isso que às vezes você pergunta para o nosso amigo Marabô Chique, eu estou chamando ele agora de Marabô Chique, porque ele é famoso. Então, ele fala, tudo bem, ele fala na paz. Ele não fala estou em paz, ele está na paz, porque a paz você não consegue denominar. Você entende o que eu estou querendo lhe passar? Sim. Mas é porque que a gente estava falando do leãozinho, então vamos usar esse termo, mas o leãozinho ele começa vermelho, ali na carta da força, e em estado altamente contrativo, né, na própria simbologia, você vê ele todo contraído, lá rugindo, raivoso, e ele vai passando pelo processo até que ele chega no final, ele vira um leãozinho maduro, um leãozinho, quase que um leãozinho velho, né? Velho não no sentido sábio, um leão sábio. Sim, não pode usar. Ele é sábio, mas não é velho não, viu? Pois é, exatamente. É porque na carta da temperança, então vamos olhar os outros arquétipos, essa jornada, né? Na carta da temperança, onde está ali... Depois a gente faz essa brincadeira. É porque ele está ali sendo temperado. Todos nós não precisamos usar esse princípio do tarô, porque por mais que seja expansível, nos fecha a ótica sobre o que a gente já aprendeu sobre ele. Sim, tem razão. Sim. Então é isso, né? A proposta de trazer o poder do feminino sobre sua capacidade intrínseca de ser expansiva. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Você também, grande humanista natural. E todos brincando nessa roda mágica que se chama Planeta Terra. Gratidão. Muita paz. Até breve e parabéns pelos seus novos contatos psiônicos. Um beijinho. Gratidão.